Estamos começando mais uma aula na sua EBD 6.6, sua escola bíblica diária, 6.6 minutos. Todo dia você aprende mais da palavra de Deus. Vamos começar agora uma nova série, Descubra os Evangelhos. Aula 1, conheça sua Bíblia. Mais um pouquinho. Vamos conhecer mais um pouquinho sua Bíblia? Vamos lá. Olha só, que legal, que números legais. Nossa Bíblia, querida, ela tem 66 livros. Daí a ideia do 6.6. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo 27. Isso nós temos o quê? A nossa Bíblia completa. Existem algumas Bíblias, principalmente as Bíblias católicas, o Antigo Testamento, elas têm em torno de uns 6 a 7 livros a mais. São os chamados livros apócrifos. Vamos ver aqui. O livro com mais capítulos é o livro de Salmos. Isso aí você já sabia, né? Tem 150 capítulos. E existem alguns livros que têm apenas um capítulo, como Obadias, Filemão, 1 João, 3 João e Judas. Essa aqui você também já sabia. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor o Salmo 117. Eu acho que você já sabia. O maior versículo, com certeza, é Esther 8:9. E o menor versículo, essa renca aqui, ó, que depende muito da tradução. Depende muito da tradução, certo? Mas isso são apenas detalhes, mas detalhes bem legais para ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais a sua Bíblia. O Antigo Testamento, 39 livros. O Antigo Testamento, Tanakh. Ele é escrito em hebraico e uma parte pequena em aramaico. Nós temos o Pentateuco, como nós já tivemos uma série sobre o Pentateuco. Ele é formado de 5 livros. Temos os livros históricos, que contam a história. Nós também já vimos. Eles são livros que vão de Josué até Esther, contando toda a história do povo de Israel depois que eles avançam na Terra Prometida. Os poéticos e os proféticos. Lembrando que os proféticos têm os profetas maiores e profetas menores. Lembrando que os proféticos eles vão até o final do Antigo Testamento, até Malaquias, e começa em Isaías. Lembrando, gente, profeta maior e menor não é porque questão de importância, não. É tamanho de livro, viu? Fica ligado nisso, querido. Olha só que tabelinha legal. A tabela periódica da Bíblia. Mostra aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vejam só. Aqui está mais ou menos a divisão deles. Como nós vemos isso que nós já estudamos um pouco. Mas vamos ver um pouquinho mais do Novo Testamento, que é composto de 27 livros. Certo? Ele tem, nesses 27 livros, eles são divididos, na verdade, em cinco categorias. Vamos ver cada uma delas. A primeira categoria, que vai ser que nós vamos estar estudando nessa semana, são os evangelhos, que contam o quê? Conta a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? A eles foi dado o nome dos seus próprios autores. Evangelho de Mateus, que foi escrito por Mateus. Evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos. Agora, Atos dos Apóstolos é o chamado livro histórico, é que conta o crescimento da igreja, como a igreja avançou. Ele foi escrito por Lucas. Então, na verdade, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Agora nós temos as cartas de Paulo, que vão de Romanos até Filemão. Certo? Elas levam o nome de a quem Paulo endereçou. A carta aos Romanos foi endereçada à igreja de Roma. A primeira e a segunda carta de Coríntios foi endereçada aos irmãos lá de Coríntios. Gálatas foi endereçada à cidade de Gálatas, é verdade? Não foi enviada à cidade de Gálatas. Não existe a cidade de Gálatas na Bíblia.
Existe a região da Galácia, que tem muitas cidades ali ao redor, entenderam? E assim por diante. E tem as cartas pessoais, que são chamadas cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E também uma carta muito preciosa que é Filemão. Certo? Então essa é a terceira divisão do Novo Testamento. Nós vimos a primeira são os Evangelhos, a segunda é o livro histórico, que é Atos, e agora as cartas de Paulo. Vamos agora para uma nova divisão, são as chamadas cartas gerais. Certo? Ela começa em Hebreus. Em Hebreus existem muitas controvérsias de quem escreveu. Muitos acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Alguns acreditam que foi Lucas também que escreveu. Outros que foi Barnabé que escreveu. Mas a questão é que ela recebe esse nome porque o público dela era um público de judeus, de forma muito específica. E temos agora as cartas de quê? De Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, de Judas. São as chamadas cartas gerais. E algumas bíblias elas são chamadas cartas apostólicas, cartas católicas. Por que cartas católicas? Porque são cartas universais. Por fim, temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro apocalíptico do Novo Testamento, que é Apocalipse, que fala da revelação. Então nós temos o quê? Os evangelhos. Vamos focar agora um pouco nos evangelhos, querido. De forma bem rápida e sucinta, vamos ver o que significa, o que cada evangelho fala. Mateus ele foi escrito para os judeus. E ele revela Jesus como um rei. E ele tem uma figura, a figura do leão. Por quê? Porque o leão significa o quê? É a realeza, o rei. Lembra-se dos 4 seres viventes? Um tinha cara de leão, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos ver a carinha dos outros. Marcos, ele é um evangelho muito prático, ele foi escrito aos romanos. O romano não gostava muito de ficar lendo, de muita de filosofia. Então, Marcos ele tem uma característica muito prática. Ele revela Jesus como um servo. E a cara do touro, lembra dos 4 seres viventes? Cara de leão, cara de touro, também cara de touro. Agora Lucas foi escrito para os gregos. Muito interessante, revela Jesus como filho do homem. E é o homem, a figura nele representada dos 4 seres viventes. Lembra? Cara de leão, cara de touro, cara de homem, também tem o rosto de uma águia, que é... Rosto de águia fala do Evangelho de João. Foi escrito para todos os povos. Mostra Jesus como Salvador. Amém, querido? Vamos falar mais desses evangelhos esses dias. Esse foi um dia, uma aula um pouquinho maior, para você conhecer um pouco mais a sua Bíblia.